Temiai-vos por serem achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Amém. Oremos. Senhor, como já foi orado aqui nessa noite, e colocado diante do Senhor, nós agradecemos porque mais uma vez nesse dia nós nos reunimos para cultuar o Teu nome. E mais uma vez nós vamos aqui, ó Deus, abrir a Tua palavra, nós a lemos, fizemos isso várias vezes aqui durante o culto, e pedimos agora, ó Deus, que naquilo que vai ser explicado, naquilo que vai ser dito acerca da Tua palavra, o Senhor possa nos ajudar. Como? Nos ilumina por meio do Espírito Santo do Senhor. Traz, ó Deus, a condição de compreendermos a palavra, mas não apenas a compreensão abstrata, que haja um desejo em nós de amar a Tua palavra, Deus, de tê-la como algo de forma preciosa, um tesouro precioso para nós, que nos apeguemos à Tua palavra, que ela possa invadir todo o nosso ser, o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos, os membros do nosso corpo, Deus. Ela possa fazer parte de nós, ó Deus, enraizada em cada um de nós. E que ela mesma cumpra o seu propósito, Senhor. Que ela edifique o Teu povo, que ela santifique os Teus filhos, ó Deus. Que ela cada dia mais nos conforme na pessoa de Cristo Jesus. E talvez para aqueles que estão aqui nessa noite, que ainda não são crentes em Cristo, que o Senhor também, e pela compreensão que nos dá, essa palavra não volta vazia sem cumprir o propósito. Que o Senhor possa, pela Tua misericórdia, Deus, pelo conselho da Tua vontade soberana, salvar almas aqui nessa noite. Essa é a súplica, ó Deus, tudo isso para a glória do Teu nome. Assim oramos, em Cristo. Amém. Amém. Eu não sei quantos de vocês têm o costume de ler biografia cristã. Ler a história, por exemplo, de homens do passado, aqueles grandes homens de Deus. Mas é interessante que quando a gente lê biografia cristã, a gente vai perceber, por exemplo, esses grandes homens do passado, como eles perseveraram, através de provações e dificuldades. Como eles terminaram bem na carreira cristã. Nós temos vários exemplos bíblicos acerca disso. Nós temos exemplos na história da igreja. Nós olhamos para a fé, nós olhamos para a perseverança desses homens. E quando lemos essas histórias, não há como cristãos, nós não sermos também o quê? Estimulados daquilo que diz respeito à nossa corrida na fé, à nossa carreira cristã. Deixa eu citar um exemplo desses homens. William Carey, que se descreveu como um crente, como um homem pioneiro. Esse homem de Deus, ele foi um sapateiro inglês. Ele foi para a Índia em 1794. Ele conseguiu traduzir a Bíblia inteira em 6 idiomas e parte da Bíblia em mais de 29 outras línguas. Esse homem nunca frequentou o ensino médio. Ele nunca foi a uma faculdade ou a uma universidade, mas ele estabeleceu o primeiro colégio cristão no continente asiático, que continua existindo até hoje. Ele demorou 2 anos a mais do normal para ser ordenado, porque as pessoas diziam que a pregação dele era uma pregação entediante. Ele teve que superar a oposição na Inglaterra quanto à ideia de missões, mesmo antes de ir para a Índia. A sua primeira esposa ficou louca logo depois que ele desembarcou na Índia. Tanto ela quanto a sua segunda esposa morreram, junto com alguns dos seus filhos. O seu companheiro de missões administrou mal os recursos destinados à missão, isso trouxe grandes problemas para ele. Mas esse homem enfrentou outros tantos contratempos. Incêndio, que destruiu anos de tradução da Bíblia. Esse homem sobreviveu a várias malárias, desinteria, cólera, ataque de tigres e até de serpentes. Essa foi a vida desse homem. E quando nós olhamos para a vida de William Carey, como de tantos outros, isso nos mostra, irmãos, que nós não devemos esmorecer na vida cristã. Nós devemos usar esses exemplos para correr a nossa carreira cristã. E aí aqui a gente está falando de Pedro. Veja, Pedro era um pastor preocupado com quem? Com a igreja. Extremamente preocupado com as ovelhas que o Senhor lhe deu para pastorear. E o que Pedro quer? Quando a gente olha para o finalzinho da sua segunda carta, Pedro não vai trazer coisas novas. Ele vai repetir exatamente aquilo que ele falou anteriormente. Ele vai dar ênfase, até porque nós já conhecemos desde o primeiro capítulo, que o trabalho de ensino de
com a igreja é fazer o quê? Repetição. Repetição é a alma para quem está estudando. Repetir sempre a mesma coisa, ouvir sempre os mesmos ensinos, vai fazer com que esses ensinos eles fiquem o quê? Mais latentes, mais patentes em cada um de nós. Então nós temos a preocupação de Pedro em repetir, ou seja, em dar um resumo de tudo aquilo que ele trabalha na segunda epístola, no final então dela. E ele chama então os seus irmãos, ele chama aqueles, mais uma vez, de amados, ele ama esses irmãos, ele está lidando com a igreja, ele diz: meus irmãos, perseverem. Ele está chamando esses irmãos a uma diligente perseverança. Lembrem-se, Pedro trabalhou muito em prol dessa igreja. Ele refutou o erro dos falsos mestres, que negavam a vinda de Jesus, o principal aspecto, eles nem se submetiam ao senhorio de Cristo, e ainda negavam a vinda de Jesus para julgar este mundo mal, para julgar os ímpios, para julgar os pecadores. Ele trabalhou para que muitos desses irmãos não fossem enganados. Talvez aqueles mais desligados, aqueles menos pretensiosos, aqueles menos vigilantes, se deixaram seduzir com essa mensagem de impureza, com a ganância desses homens. Mas o que Pedro, em suma, não queria é que a igreja, meus irmãos, fosse levada pelos erros desses homens e caísse ou decaísse da sua própria firmeza. Então ele, Pedro, no final da carta, mais uma vez, encoraja a perseverança responsável, diligente, à luz daquele glorioso dia da volta de Cristo. E nós falamos aqui na semana passada, na exposição dos versos anteriores, que esse julgamento será um julgamento grandioso, memorável, único na história, mas ao mesmo tempo terrível da parte de Cristo. Ele faz com que nós andemos de forma diligente e com que nós nos preparemos. Nós vamos confiar na sua vinda, nós não vamos negar a sua vinda, mas nós seremos encontrados da maneira correta pelo Senhor. Então isso vai nos estimular a uma vida de quê? De santidade, de santificação. Nós conhecemos a palavra, lembrem-se que em suas cartas, aquilo que fica muito, que salta aos nossos olhos, é a maneira como Pedro vai usar as Escrituras, aquela que ele tinha em suas mãos, o Antigo Testamento, e aquela que agora também estava se desenvolvendo, porque o cânon nos séculos posteriores seria o quê? Completamente fechado. Então hoje à noite, no finalzinho, eu quero propor um tema mais uma vez, muito parecido com o anterior, mas com algumas outras ênfases. E o tema seria qual, irmãos? O dia vindouro de julgamento de Deus deve nos motivar à perseverança diligente em nossa caminhada com Deus. E aqui 3 coisas básicas. A primeira delas é que a perseverança vai repousar sobre essas 3 coisas. A primeira, para perseverarmos de maneira diligente, o que Pedro diz? Nós precisamos manter a esperança da vinda de Cristo. Ele repete isso mais uma vez. E aí você vai olhar para uma transição que existe do versículo imediatamente anterior, que é o verso 13, olhem comigo lá, onde ele diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, fazemos o quê? Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então Pedro está dizendo, olha, diante disso, ou seja, por isso, diante dessa promessa, diante do fato de que nós estamos esperando a recriação de todas as coisas, não é? O novo céu, a nova terra, a justiça manifestada, perfeita da parte do Senhor. Já não teremos que lidar com injustiça, com pecado, com dor, com lágrima. É os céus dos céus, é a nova terra e os novos céus. Já que, uma vez que estamos esperando por isso, e aí ele vai dizer no verso 14, é algo interessante, nós estamos aguardando isso, nós estamos esperando essas coisas. Então ele vai dizer o seguinte: irmãos, empenhem-se. Ou seja, há uma perspectiva do nosso esforço. Por quê? Porque já nesta vida, irmãos, nós precisamos viver uma vida caracterizada pelo ambiente livre de pecado dos santos naquele bendito dia do Senhor. Precisamos já desenvolver essa justiça da parte de Deus por meio de Cristo Jesus, já nos nossos corações, já na nossa vida, que inclusive é dita por nós, que nós somos o quê? Redimidos. Então Pedro sabe perfeitamente, irmãos, que os cristãos vivem o quê? Nessa esperança. Eles olham, eles são esperançosos no regresso de Cristo Jesus. Por quê? Porque isso é vital para a vida do crente. Isso é algo que torna a nossa vida de fato com sentido, eficaz. Então ele diz assim: meus irmãos, por essa causa é que eu os atraio a Cristo. É por essa causa que o tempo todinho estou falando a vocês de Cristo, da sua vinda, do seu reino e do vosso comportamento. E veja,
Se eu perguntar a vocês aqui nessa noite, nós concordamos com a verdade que Cristo está vindo? Eu acredito que não tem ninguém que vai dizer o contrário. Não. Não concordamos, pastor. Nós concordamos de fato que Cristo voltará para julgar. E aí deixa eu fazer uma pergunta, porque eu não vou me delongar muito aqui nesse ponto. Quanto pensamos sobre isso? Eu vou enfatizar algo que eu falei já no términozinho do sermão passado. O quanto nós temos pensado sobre isso. Deixa eu trazer algumas coisas aqui que são extremamente relevantes para nós. Se nós vivemos no pensamento de que Cristo vai voltar e julgar o mundo, nós não viveríamos de fato entendendo que nós vamos dar conta a Ele de todas as coisas. Os maridos e as esposas, porventura, argumentariam, ficariam com besteirinhas sobre coisas insignificantes, se ambos estivessem na sua mente e no seu coração a vinda de Cristo. Eu vou adiante. As igrejas brigariam por questões menores se os membros estivessem preocupados em pensar e elevar as suas mentes com quanto à vinda de Cristo. Gastaríamos o nosso dinheiro em tantas outras coisas que achamos que precisamos se nós vivêssemos a nossa vida na iminência da vinda de Cristo. E eu vou além. Vocês já perceberam a quantidade de tempo que nós desperdiçamos nessa vida com coisas frívolas? E que muitas vezes isso mostra que a gente parece que nós não estamos esperando como deveríamos a vinda de Cristo. Então, se nós estivéssemos esperando de fato Jesus, como deveria ser o uso do nosso tempo? Então Pedro diz, o que ele diz lá no verso 14? Esforcem-se. Pedro está dizendo, desenvolva um comportamento, uma condição, uma conduta cristã responsável diante de Deus. E a pergunta é para quem? Ele diz, porque vocês serão encontrados, ou vocês terão um encontro. Como? De que maneira? E isso me leva à segunda questão dessa noite. E para perseverar diligentemente é necessário estar observando três coisas que ele ainda diz nesse verso 14. Quais são? Paz, sem mácula e irrepreensível. Até a mesma ideia que ele vai trabalhar um pouco anterior. A gente vive em santo procedimento, né? E ele diz que essas três coisas têm que ser encontradas em quem? O crente. E aí deixa eu fazer uma pergunta já no início desse ponto. O que faz um cristão para viver uma vida reta, irmãos? Pedro diz que o cristão deve ser sem mácula e irrepreensível. Isso dá a entender a nós o quê? Que os amados são precisamente o oposto dos falsos mestres. O que ele disse lá no capítulo 2, verso 13? Que os falsos mestres, antes de todas as coisas, eles eram o quê? Nódoas e deformidades. Eles eram pessoas manchadas. Eles eram completamente repreensíveis em seu comportamento. E agora Pedro usa aquela mesma linguagem para dizer que o crente tem que ser o quê? Sem mancha, ou seja, sem mácula e irrepreensível. E aí você vai olhar uma coisa interessante no começo do verso 14. Coisa assim, por essa razão, pois amados, esperando essas coisas. Irmãos, nem todos esperam a vinda de Cristo. Os crentes esperam a vinda de Cristo. Supõe-se isso. Mas a grande parte da humanidade, de gerações que se passaram e virão, muitos não esperam o quê? A vinda de Cristo. E o que é que denota isso? O comportamento deles. E por que Pedro dá ênfase, então, contrastando, por exemplo, os cristãos com os falsos mestres? Porque o comportamento denotava isso. Se o cristão é sem mácula, ele é irrepreensível, ele está em paz com Deus, esse tipo de comportamento mostra: eu estou aguardando a bendita vinda de Cristo. Mas quando olhamos para o comportamento dos falsos mestres, e já vimos aqui vários deles, nós vamos ver o quê? Que esse comportamento, porque era um comportamento em dissolução sexual, não é? Porque eles simplesmente negavam a autoridade de Cristo, porque viviam toda sorte de impureza, porque eles simplesmente deturpavam, torciam a Escritura, mostrava de fato que esses homens não temiam a Deus, negavam o seu próprio Filho. Então Pedro está dizendo, irmãos, que os cristãos eles devem se unir de tal maneira que eles sejam encontrados sem mancha, sem reprovação diante da presença de Deus quando Cristo voltar. É por isso que ele diz: esforcem-se para que vocês se encontrem dessa forma, para que vocês se encontrem em paz.
E veja que, irmãos, o cristão ele tem convicção do meio pelo qual hoje ele tem paz com Deus. Nós sabemos que nós somos justificados por meio da fé em quem? Em Jesus Cristo. O fato de que Cristo está em nossa vida, Ele faz com que nós tenhamos paz com quem? Com Deus. Nós estávamos em guerra, nós batalhávamos contra Deus. Nós queríamos que a nossa vontade, o nosso orgulho, os nossos desejos. É como o homem quando diz assim: sou eu que escrevo a minha história, eu não dependo de Deus algum. Nós estávamos em guerra contra Deus. E por meio de Cristo agora, Ele diz que os cristãos se encontram em paz. Então, o cristão, ele vive à luz da palavra de Deus. Ele tem comunhão com o Pai, como diz a Escritura. Ele tem comunhão com o Filho. Ele está em paz com o seu Criador. Ele está em paz com o seu Redentor. Ele confessa o seu pecado. Ele recebe perdão. E diz a Escritura que por causa disso, ele então é purificado de toda a sua iniquidade. E aí Calvino acrescenta nesse ponto. Calvino diz, e ele entende que paz nesse texto significa um estado de quietude. É a consciência estabelecida na esperança e na paciente espera que o crente tem. E aí Calvino, comentando esse verso, ele acrescenta o seguinte: essa paz então é a quietude de uma alma pacífica que em primeiro lugar aceita a palavra de Deus. Deixa eu fazer aqui uma rápida aplicação para nós, irmãos. Se a nossa consciência, se a sua consciência incomoda, porque nós sabemos que desobedecemos a Deus como Adão no jardim, o que você acha que a gente vai tentar fazer? Diferente de Adão, nós vamos nos esconder de Deus e vamos evitar Deus. Nós não vamos estar em paz com Ele. E perceba que o mesmo é a verdade nos nossos relacionamentos com os outros. Vou fazer uma aplicação dentro do âmbito aqui horizontal. Quando você tem um problema com alguém, quando você está enganando alguém, você sabe qual é a última coisa que você quer? É se encontrar com essa pessoa. Não é? É. Se você vê a pessoa no corredor do supermercado, a primeira coisa que você faz, se o cara está comprando suco, você vai estar lá pro lado do arroz. Você não vai querer se encontrar, você vai querer seguir por um outro caminho. Por quê? Porque a nossa consciência não está em paz. Por quê? Porque nós sabemos que erramos, porque nós sabemos que pecamos. E aí, meus irmãos, o único caminho dado por Deus para a paz, qual é? Nós sabemos qual é. É confessar o nosso pecado a Deus. É estarmos em Cristo. E aí, quando nós falamos sobre o nosso relacionamento horizontal, ou seja, com os nossos irmãos, com o nosso próximo, ele diz: eu preciso ir ao meu irmão e à minha irmã e fazer o quê? Pedir perdão pelo meu pecado. Ou então você vai passar a vida nos corredores se escondendo. Você é desse tipo de gente? É o teu hábito normal? Porque a coisa natural para nós, irmãos, é sermos encontrados imaculados e irrepreensíveis em paz com Deus e com o nosso próximo. Eu pergunto, você está aguardando a vinda de Cristo? Ou por que você está aguardando a vinda de Jesus? E aí, irmãos, muitas vezes eu encontro cristãos professos que guardam amargura, rivalidade, raiva com outras pessoas. Isso está no meio da família, isso está no meio da igreja. E eu pergunto, deveria ser assim, irmãos? Não é a resposta. Pense então em como será quando você se encontrar com Jesus Cristo, a tolice, se você não estiver em paz com Ele e com os outros. E a pergunta é então, se você comete esse tipo de pecado, se você não está em paz com Deus, se você não está em paz com o seu próximo, a pergunta é, por que é que você continua se apegando ao seu pecado? Em vez de abandonar, em vez de se arrepender, em vez de estar em Cristo e mudar o seu comportamento. Isso me lembra ao terceiro ponto dessa noite. Versos 15 e 16. Olha comigo. Para perseverar diligentemente, eu preciso ter um coração desejoso pela verdade. E aí ele diz assim: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada.
ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Irmãos, como é que Deus se comunica com a gente? Diretamente com o seu povo, mediante a palavra, não há outra forma. E Ele pede, irmãos, que nós creiamos em Sua palavra por meio da fé, que nós nos apoderemos, no bom sentido, apoderemos da salvação em Cristo Jesus, e que nós venhamos a nos alicerçar, ou seja, a base para a nossa vida é o quê? É a Escritura. Falamos aqui, ela é a nossa única regra de fé e prática. E aí Pedro, mais uma vez, como ele faz anteriormente, de uma forma assim, muito clara, ele trata mais uma vez sobre a questão da salvação. E Pedro então diz assim: tenham por presente que a paciência do Senhor significa o quê? O fato de Deus ser longânimo significa salvação. E vejam que aqui mais uma vez pesa o argumento de que os falsos mestres estão zombando da ideia do retorno de Cristo e do seu julgamento. Veja que Pedro está exortando aqui, irmãos, a que os seus leitores ponham a sua mente, aquilo que eles já receberam da parte do Senhor, em ação, e pensem seriamente sobre o verdadeiro motivo pelo qual Cristo ainda não havia retornado, e nós também. E o ponto do argumento de Pedro é que a paciência de Deus significa salvação, e que o resultado da paciência, da longanimidade de Deus, é conceder ao seu povo um tempo mais amplo de graça. O que é que Deus espera? Ele espera, como vimos aqui, pacientemente, que os seus eleitos se arrependam e recebam o quê? Salvação. E aí você lê um texto comigo que eu acho extremamente interessante, aplicativo para nós nessa noite. Temos aqui Lucas capítulo 15, versos de 11 a 32. Qual foi a parábola? Do filho? Não sei se você já leu essa palavra, atenção, eu quero inclusive pregar nessa palavra. Deixa eu resumir aqui para você uma coisa interessante dessa parábola. Você já percebeu que o pai, quando o filho vai embora e deseja ir embora, ele não vai atrás do filho? Ele não foi àquela terra distante, onde seu filho estava cuidando de porcos, numa fazenda, querendo comer, inclusive comida de porcos, diz lá o texto que ninguém lhe dava absolutamente nada. E aqui a gente pode pensar, a gente pode deduzir aqui uma coisa, que se ele tivesse ido lá e convidado o seu filho para retornar, ele não teria nenhuma garantia de receber uma resposta o quê? Positiva da parte do filho. Então o que foi que o pai resolveu fazer, irmãos? Ele resolveu esperar pacientemente quem? O filho. Para que esse filho caísse em si, reconhecesse os seus pecados diante de Deus e retornasse ao lar por sua própria vontade, e assim ele fosse então reconciliado. Eu pergunto, não é exatamente o que Deus espera dos seus filhos? Não é exatamente o que Deus espera dos seus eleitos? Lógico, Deus trabalha no nosso coração, Ele é soberano nisso. A salvação é uma prerrogativa dele. Se a gente dá um passo em relação a Deus, é porque a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro para que nós pudéssemos amá-lo, como consequência do seu amor por nós. Mas isso não exime-nos da nossa responsabilidade. Nós que somos filhos precisamos correr para o nosso Pai, para a comunhão do nosso Pai. Se nós não estamos em comunhão, é de responsabilidade nossa retornar a essa comunhão. Porque o Deus que promete manter a aliança conosco, Ele não quebra o pacto. Ele não quebra a aliança. Nós é que nos afastamos de Deus. E Pedro chama a atenção a essa graça de Deus que leva o quê? Que traz a salvação. Paulo vai chamar a atenção para isso, irmãos. Paulo, trabalhando nesse mesmo tempo, ele faz uma pergunta retórica. Abra comigo em Romanos capítulo 2, verso 4, por favor. O que ele diz aí em Romanos 2,4? Diz assim: ou desprezas, leia comigo, por favor. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Irmãos, nós olhamos
para os argumentos de Pedro, nós chegamos a uma conclusão. O período de graça vai chegar ao fim. Percebe? E aí, a gente pode usar inclusive aquela imagem que nos é pregada na Escritura. A porta será o quê? Fechada. E aí isso nos leva a pensar, uma vez que Pedro está falando de salvação, e eu vou voltar a esse aspecto com vocês, isso nos leva a pensar sobre algumas coisas de maneira prática para nós. Porque quando a gente olha para a salvação, olhamos para a longanimidade, o fato de que Deus quer que os seus eleitos venham a Ele, eles vão ouvir o Evangelho, e por aquilo que Deus faz em seus corações, eles vão responder positivamente a esse chamado, e eles virão. Isso vai mostrar, irmãos, como nós temos que estar constantemente lembrando que nós somos agentes do Evangelho às nações. Só que o problema é que a gente fica vivendo muitas vezes enfurnado e olhando só para o nosso próprio umbigo, para a nossa própria vida. Então a gente passa a vida inteira olhando para o quê? Eu estou olhando para as minhas provações. Eu estou olhando para as minhas aflições. Eu estou olhando, porventura, para os problemas da minha vida. E aí eu quero dizer uma coisa para você: as suas provações não são nada comparadas ao castigo eterno que pecadores impenitentes vão experimentar. Precisamos, muitas vezes, quando olhamos para essa salvação promulgada por Pedro, para a graça de Deus, para a longanimidade de Deus, termos uma atitude como a de Paulo. Quando Paulo escreve a Timóteo, no 2º capítulo, no verso 10, quando ele diz assim: por isso, tudo suporto por amor de quem? Dos eleitos, dos escolhidos, para que eles também alcancem a salvação que há em Cristo Jesus, e com ela a glória eterna. Meus amados, quando o Senhor retornar, significará salvação, não apenas para nós, mas para todos aqueles que acreditam e crerão no nosso testemunho, nos nossos esforços em pregarmos a bendita palavra de Deus. E perceba que qualquer desconforto que nós tenhamos que suportar através das provações será mais do que válido quando vemos no céu aqueles a quem o Senhor salvou por causa do seu amor. E deixa mais uma vez eu trazer um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar de um missionário chamado David Livingstone? Viu? Esse homem passou a vida enfrentando dificuldades para levar o Evangelho aonde? Na África. E aí, em julho de 1984, esse homem escreve as seguintes palavras. Preste atenção. De minha parte, eu nunca deixei de me alegrar por Deus ter me designado para missões. As pessoas falam do sacrifício que fiz em gastar tanto da minha vida na África. E isso pode ser chamado de um sacrifício que é simplesmente pago, como uma pequena parte de uma grande dívida devido ao nosso Deus que nunca poderemos pagar. Isso é um sacrifício que traz a sua melhor recompensa em atividade saudável, aquela chamada consciência de fazer o bem, a paz de espírito e uma brilhante esperança de um destino glorioso no futuro. E ele diz: fora com esta palavra, fora com este tal ponto de vista e com tal pensamento. Enfaticamente não há sacrifício. Ele diz: diga sim, isso é um privilégio. A ansiedade, a doença, o sofrimento, o perigo, de vez em quando, como precedente das conveniências e caridades comuns desta vida, podem nos fazer parar, fazer o espírito vacilar e afundar na alma. Mas deixe isso apenas por um momento. Tudo isso não é nada quando comparado com a glória que será revelada daqui por diante para nós. E ele termina dizendo: pregar o Evangelho na África, para mim, nunca foi um sacrifício. Você espera pela vinda de Jesus? Amém? Amém. Prega o Evangelho. Saia da sua casa. Aprenda a remir seu tempo. Nós temos um campo farto. Nós temos homens e mulheres sofrendo todos os dias, crianças, adolescentes, jovens. Nós temos gente que vem à igreja sedento para ouvir o Evangelho. Pregue o Evangelho. Dê um bom testemunho de vida.
tenha uma relação profunda, que a palavra seja o alicerce da tua vida, mas prega o Evangelho. Mas continue comigo a parte B do verso 15 então. Pedro vai introduzir aqui uma cláusula interessantíssima acerca do apóstolo Paulo. E ele faz referência a um assunto que é tratado exatamente no início desse mesmo verso. Paulo também fala sobre a longanimidade do Senhor. Paulo fala sobre essa paciência de Deus, em que o Evangelho está sendo pregado, a graça de Deus está sendo oferecida, os eleitos vão ser chamados, vão se converter. Paulo fala sobre isso. E por essa razão, irmãos, deixa eu fazer algumas considerações interessantes aqui também. Eruditos, eles têm analisado as cartas de Paulo para encontrar uma referência específica à perspectiva da longanimidade de Deus e a salvação do homem. E aí eu fiz questão de ler Romanos 2,4. Por quê? Porque é como se ele fosse uma expressão paralela da parte A e parte B do verso 15, desse versículo 15. Então os eruditos eles têm sugerido que o quê? Que a carta de Paulo aos Romanos deve também ter sido recebida por quem? Pelos leitores lá de 2 de Pedro. Alguns estudiosos vão inferir a informação indireta de que a carta de Paulo aos Romanos também foi enviada a quem? A outras igrejas. Depois você dá uma lida em Romanos capítulo 16, verso 4. Essa sugestão tem mérito? Tem. Mas há outros estudiosos que defendem que os destinatários de 2 de Pedro são os mesmos de 1. E aí esses leitores, eles residiriam aonde? Na Ásia Menor. E você vai se lembrar uma coisa interessante. Paulo escreveu cartas para igrejas que estavam na Ásia Menor. Dentre elas, Gálatas, Efésios e Colossenses. E aí, muito provavelmente, quando Pedro então fala que Paulo também vai tratar desses mesmos assuntos, ele vai lidar com esses assuntos, seria exatamente isso que Pedro tem em vista. Ou seja, que a igreja, aqueles para os quais ele está ensinando e escrevendo, redigindo seus escritos, também tinham um conhecimento de algumas cartas de quem? Do apóstolo Paulo. Eles receberam cartas paulinas, eles têm em suas mãos o quê? Escritos do apóstolo Paulo. E aí você vai ver algo interessantíssimo com esse ponto de vista. Pedro reconhece então que o dom espiritual que Paulo recebeu, ele recebeu de quem? De Deus. Eu me lembro que quando nós falamos sobre a teologia de Paulo lá no retiro, eu citei exatamente Pedro. Pedro é alguém que vai mostrar claramente que os escritos de Paulo estão em pé de igualdade com o quê? Com o restante da escritura. Paulo de fato é um apóstolo, ele recebeu um dom de Deus e ele fala com autoridade, porque ele fala em nome de Deus. Isso fica demonstrado nas epístolas inspiradas que ele escreve. Vai nos mostrar que as epístolas de Paulo foram aceitas como escritura. E você vai perceber, irmãos, algo muito interessante nas epístolas paulinas. Paulo emprega muito bem o dom que ele recebeu. Porque Paulo escreve para as igrejas, Paulo pastoreia por meio dessas cartas às igrejas, Paulo procura resolver problemas das igrejas, mas ele não escreve apenas para comunidades cristãs, ele escreve inclusive para indivíduos, para orientá-los, inclusive em relações e em questões ao sagrado ministério. E o próprio Paulo fala, por exemplo, que ele recebeu sabedoria da parte do Espírito Santo para escrever escritos inspirados da parte de Deus. Então Paulo na verdade emprega muito bem esse dom que Deus lhe dá. Quando ele faz o quê? Ele escreve para as igrejas e indivíduos. E aí você vai perceber que no progresso da exortação de Pedro aqui, no capítulo 3, no verso 16, ele vai dizer que Paulo então, nessas cartas que a igreja tem em mãos, o que acontece? Ele fala de alguns assuntos, como de fato costuma falar em todas as suas epístolas, e ele vai dizer que tem certas coisas que Paulo escreve que são o quê? De difícil compreensão. E ele está dizendo que essas coisas que Paulo escreve, que não são tão claras, e você vai ver interessante que em Tessalonicenses, até Paulo vai mostrar, e ele vai se dar conta, que o conteúdo das suas cartas, às vezes, é um conteúdo de difícil entendimento. Então Pedro está dizendo que esses homens pegam esse conteúdo, às vezes, que não é tão claro de Paulo, e esses falsos mestres, eles fazem o que com esse conteúdo, irmãos? Eles deturpam. Sabe qual é a relevância aqui? É entendermos que Pedro e Paulo falam o quê? A mesma linguagem. Pedro e Paulo, quando o assunto em todos os assuntos, lógico, mas o assunto envolve aqui qual é? Longanimidade de Deus para com o pecador. Pedro deixa isso muito claro. Eu e Paulo falamos a mesma linguagem.
pregamos a mesma verdade. E como eu falei, isso era notório na época de Pedro. Pedro escrevia sobre isso, Paulo escrevia sobre isso. E isso estava sendo recebido pelos irmãos como o quê? Como escritura inspirada. Mas ainda assim haviam pontos de difícil compreensão. E Pedro reconhece isso. Ele reconhece que Paulo escreve acerca de assuntos, inclusive, que falam sobre o retorno de Jesus, que são difíceis. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses 2, Paulo vai falar sobre a volta de Cristo, mas ele vai acrescentar ali que haverá a revelação do chamado homem da iniquidade, do filho da... Isso não é tão claro, irmãos. Isso não é tão claro, não fica tão claro. É algo de difícil compreensão. É por isso que quando nós lidamos com um texto como esse, nós precisamos nos limitar ao assunto que Pedro está tratando. E em questão é a doutrina do chamado dia do Senhor. E aí Pedro vai concluir o verso 16 censurando mais uma vez quem? Os falsos mestres. Porque você vai perceber que em todas as épocas, desde o período apostólico e na história da igreja até hoje, ele vai dizer que há pessoas que estão distorcendo os ensinos de Paulo, como fazem com o restante da Escritura. Irmãos, seja na internet, seja por televisão, seja do jeito que for, visitando a igreja para aqui e para lá, você vai ver que isso é verdade nos nossos dias. Como a verdade tem sido o quê? Distorcida. Na verdade, não há verdade. É uma suposta verdade sendo promulgada como verdade, que na verdade é mentira. E o impressionante é que essas pessoas dizem que falam em nome de quem? Deus. Então existem sempre aqueles torcendo as Escrituras, de tal modo, irmãos, que a verdade da revelação de Deus é muitas vezes convertida em mentira. E sabe qual é a imagem aqui? Se a gente tivesse que pintar isso aqui, num quadro bem grande, a imagem de um carrasco. Vocês já viram aqueles carrascos, aqueles filmes antigos, né? Que o cara bota aquela máscara, né? E ele vem com aquele, sei lá, se é um foice, um machado, para decapitar o camarada, ou antes disso ele vai fazer com que o cara sofra. A imagem é exatamente essa. A imagem de carrascos que forçam as suas vítimas a dizer aquilo que é contrário à verdade. E exatamente essa imagem dos falsos mestres. É como se eles colocassem a Escritura numa mesa de tortura para distorcer a verdade da Escritura. E aí talvez você se lembre aqui de um filme, eu gosto muito de filme. Vocês lembram daquele filme? Eu chorei pra caramba, chorei muito em filme. Coração Valente. Lembram? Quem não chorou no final daquele filme é insensível. William Wallace, herói escocês, né? Da libertação da Escócia em relação à Inglaterra, torturado até a morte para que ele simplesmente negasse os seus princípios. A imagem é exatamente essa. Negue essa verdade. E você será perdoado, você terá uma morte rápida. Você sabe o que eles fizeram com esse homem, irmãos? Torturaram, enforcaram. E aí talvez com dúvida se ele estivesse morto, afogaram ele. E com dúvidas ainda esquartejaram e mandaram o corpo, várias partes do corpo para toda a Inglaterra. As pessoas não medem esforços, irmãos, para deturpar a verdade, para fazer com que essa verdade seja torcida. Eu quero fazer pelo menos 5 aplicações sobre isso aqui. Preste atenção. Nós devemos aceitar a inspiração e a autoridade de toda a Escritura, irmãos. Pedro reconhece nesse texto a autoridade de Paulo. Está em pé de igualdade com o resto das Escrituras, o que inclui inclusive o Antigo Testamento. Pedro sugere a inspiração divina de Paulo quando ele se refere à sabedoria que foi dada a Paulo, a ele. E perceba, se toda a Escritura é inspirada, eu não sou livre, você não é livre para escolher a Escritura que você mais gosta e ignorar aquela que você menos gosta. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia, a primeira coisa que a Escritura faz, ela confronta o nosso pecado. E se você a desconsidera, você se coloca num campo perigoso. Perceba que se ela fala de uma doutrina que não é do teu agrado, ainda assim você precisa se submeter, abraçar a Escritura Sagrada.
Perceba que você não é livre para julgar a Bíblia. Em vez disso, você precisa permitir que a Bíblia julgue você. Porque nós aceitamos toda a palavra de Deus como revelação deste mesmo Deus. Ou então, seguimos a sabedoria humana própria, alheia, que insulta a Deus. A segunda aplicação. Cuidado, irmãos. É muito fácil usar mal a Escritura para justificar os nossos pecados. E muito provavelmente os falsos mestres estavam fazendo isso com as cartas de Paulo. Acabei de falar sobre isso. E aí pense comigo o seguinte, Romanos capítulo 4. Paulo diz lá sobre a doutrina da justificação do homem, não é? Por meio da fé somente em Cristo. Então esses falsos mestres, provavelmente, o que eles fizeram? Eles pegaram o ensino apostólico de Paulo e distorceram essa doutrina. E aí quando eles falam sobre a doutrina de ser justificado somente pela fé, erroneamente e provavelmente eles concluíram: portanto, não importa se nós vivemos vidas santas, eu já fui justificado por meio de Cristo. Esses homens, eles podem ter torcido simplesmente os ensinamentos de que todos nós estamos debaixo do quê? Da soberana vontade da lei de Deus. Ou não estamos mais sob essa lei para justificar a imoralidade. Eles podem ter ensinado que uma vez que agora nós estamos debaixo da graça de Deus, nós podemos argumentar o seguinte: que nós devemos pecar para que a graça de Deus aumente. Romanos 5. Eles podem ter pervertido a doutrina de Paulo, quando Paulo fala sobre o amor de Deus, para argumentar então que Deus é o quê? Ele é amor e ele não vai julgar os pecadores. Portanto, qual é o pedido de Pedro? Tome cuidado para não usar a Escritura para justificar os teus pecados. Mas entenda que a Bíblia enfrenta os teus pecados. E ao ler a palavra, peça ao Espírito que procure em teu coração, ou que perscrute o teu coração e o leve à luz de todos os teus pecados, dos quais você precisa se afastar. Terceiro, como é que você lida com a Escritura em coisas difíceis? Nem tudo na Bíblia, irmãos, é totalmente claro. Aquilo que diz respeito, interessante, a mensagem geral das Escrituras, quanto a questão da salvação, é extremamente clara, mas outras questões são extremamente difíceis. Como eu falei, na segunda vinda, por exemplo, todo mundo sabe que Jesus vai voltar como? Como homem, fisicamente, em poder e glória. Ele julgará todos os seus inimigos. Mas nem todos os detalhes da profecia que falam acerca do retorno de Cristo, eles são claros, são perfeitamente claros. Porque se eles fossem totalmente claros, nós não teríamos discussão teológica sobre isso. E todos os piedosos eruditos concordariam entre si. Mas o que os falsos mestres faziam exatamente nesse ponto, em coisas difíceis, intangíveis? O que eles faziam? Incoerentes e instáveis que eram, eles distorciam esses textos. E aí eles faziam o quê? É como a imagem, por exemplo, de um arco. Você vai ter que torcer o arco para que ele fique vergado e amarrado naquela corda. Eles torciam as Escrituras. E aí com isso, o que eles faziam? Eles removiam a ofensa na cruz, para que eles pudessem se orgulhar das suas próprias obras. E geralmente é isso que o pecador faz. Quando ele não respeita a Deus e a sua palavra, ele torce a Escritura para acomodar a Escritura ao seu estilo de vida. Irmãos, lógica humana não resolve como Deus pode ser, porventura, soberano sobre todas as coisas e ainda assim não ser o autor do mal. Veja que lógica humana não pode explicar como, porventura, a Bíblia vai afirmar que a perspectiva da Trindade. A lógica humana não explica a Trindade. Nós temos alguns argumentos acerca da Trindade, mas nós cremos na Trindade porque a Bíblia fala sobre a Trindade, embora não entendendo completamente sobre a Trindade. Mas nós cremos pela fé. A Bíblia nos fala sobre algo interessante e que vai além da nossa compreensão. As duas naturezas de Cristo não se entende por lógica humana, mas se crê pela fé. E veja que embora a Bíblia afirme ambas as coisas,
Nós precisamos nos submeter à lógica da Escritura, mantendo questões difíceis em tensão bíblica, mas não tentando explorá-las ou entendê-las à luz da nossa sabedoria humana. Mas por último, usar a Bíblia de forma apropriada ou imprópria pode ser a diferença entre o céu e o inferno. Que você está com isso em sua mãe. E o que Pedro diz? Olha o finalzinho do verso 16. Que eles deturpam as demais escrituras, ou seja, eles não utilizam a escritura como deveriam utilizar. E fazem o quê? Quando eles deturpam as escrituras, eles fazem isso para a sua própria destruição. Percebe? Para a sua própria destruição. Irmãos, aqui nós não estamos tratando de uma pequena diferença de opinião. Pedro não está falando sobre isso. É uma questão de céu e inferno. Pedro não está falando de diferenças doutrinárias menores. Se você olhar capítulo 2, verso 1, ele está falando que esses homens não estavam sujeitos ao senhorio de Cristo, ao senhorio legítimo de Cristo. Que eles não se arrependeram da sua sensualidade e ganância. Que eles estavam usando a Bíblia para enganar os outros, para justificar os seus próprios pecados. E que eles, por essa razão, estavam caminhando para a destruição. Sabe o que isso significa, irmão? Significa que a verdadeira doutrina sobre as principais questões bíblicas realmente importa, sim. Negar a divindade de Jesus, como fazem alguns, manda as pessoas para o inferno. Sabe que tem gente que bate na sua portazinha bem aí, com aquele ar de missionário que está pregando a verdade, e aí a primeira coisa que tu pergunta para ele: quem é Cristo? Profeta. Um homem bom, um homem de princípios. Não, ele é o Filho de Deus. Não entra na minha casa, não coloca os pés da minha porta para dentro, porque ele nega a divindade de Cristo. Aqueles que negam a humanidade de Jesus são questões doutrinárias extremamente importantes, falam acerca do Filho de Deus. Vocês querem uma outra? Negar a salvação pela graça somente através da fé em Cristo envia pessoas ao inferno. E dizer isso, irmãos, não é ser duro ou crítico, mas é ser fiel ao ensino apostólico. Dizer, como muitos fazem, que precisamos deixar as nossas diferenças doutrinárias de lado e apenas amarmos uns aos outros, não é amar. Dizer que não podemos saber a verdade com certeza e que todas as religiões ensinam a verdade da sua própria maneira, não é amoroso. Porque Pedro diz nas entrelinhas que tal ensinamento leva ao incauto e instável à destruição. Então qual é a conclusão, irmãos? A que Pedro nos leva nessa noite? O dia do julgamento de Deus está chegando. E isso deve motivar você. O que ele diz lá no começo? Esforce-se. Olhe para a conduta. Persevere de maneira responsável, diligente. Não é de qualquer jeito, irmãos. Não é apenas com boas intenções. Há quem diga que o inferno está cheio de boas intenções. É o fim, é a glória de Deus. A nossa vida é para a sua glória. Persevere diligentemente. A conduta é sem mácula, sem mancha, irrepreensíveis, em comunhão com Deus, em comunhão com sua igreja. Perseveremos, mantenhamos a esperança na sua vida. E o nosso comportamento, ele define exatamente isso. Quem você é, o seu testemunho. Então esteja em paz, esteja sem mácula, seja irrepreensível, tenha um coração desejoso pela verdade, tenha compromisso com a verdade, agarre-se à verdade e, consequentemente, irmãos, a Cristo, a Ele, a Jesus. Pois a Escritura diz que Ele é o nosso bendito Salvador. Porque a Escritura diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é o quê? Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por meio de quem? De Cristo. O justo
juiz. Bendito seja o Senhor. Eu chamo você nessa noite então ao arrependimento. Se a sua conduta não tem sido uma conduta que demonstra a sua paixão pela vida de Cristo, arrependa-se do seu pecado. Torne a sua vida, mude o seu comportamento. Se você está aqui nessa noite um descrente, você deve ter entendido perfeitamente o que foi dito aqui nessa noite. Isso não diz respeito apenas aos crentes, ao comportamento dos crentes, isso diz respeito à sua vida pregressa, em pecado. A Bíblia diz que você está morto em seus delitos e pecados. Essa não é a conduta de alguém que espera por Deus, que espera por Cristo. E há inclusive pessoas que não creem de fato em Jesus, de uma maneira salvadora, que creem na existência de Cristo, que entendem que de fato Ele é o Filho de Deus, mas não creem no seu retorno, não creem no seu julgamento. Para você nessa noite eu quero dizer, também arrependa-se. Porque aquele dia será um dia terrível, será um dia de ajustamento de contas. E se você não viver como os crentes são chamados a viver, se você não viver como um crente em Cristo Jesus, diz o apóstolo Pedro que você perecerá. Corra para Cristo. Ele é o Salvador, o único, mas Ele também é o justo juiz. Vamos orar. Amém. Senhor, que a mensagem da Tua Palavra nos traga a reflexão, Senhor. Precisamos parar, ó Deus, muitas vezes, parar o que estamos fazendo, parar, ó Deus, para refletir. E esse momento, ó Deus, não é apenas aqui no culto, diante da Palavra. Isso diz respeito, ó Deus, a toda a semana que vamos viver diante do Senhor. Que em momentos dessa semana, como agora quando ouvimos a Tua Palavra, ó Deus, espero eu com atenção, com temor e tremor em nosso coração, possamos avaliar-nos, ó Deus, diante do Senhor. E que o Senhor nos ajude a fazer isso por meio, inclusive, do auxílio do Espírito Santo do Senhor. E a chegarmos a uma conclusão verdadeira sobre nós, ó Deus, sobre a nossa vida diante do Senhor. E Pai, se nós de fato não temos nos comportado, não temos, ó Deus, não tem sido encontrado em nós aquilo que Pedro diz, a irrepreensibilidade, o envolvimento com o pecado, ó Deus bendito, a mancha, se não tem sido encontrado em nós, paz com o Senhor, Pai, nos perdoe agora em nome de Jesus. E mude a nossa vida, mude o nosso comportamento, transforma o nosso coração, leva-nos a compreender, ó Deus, o nosso pecado, a nossa negligência, a nossa falta de diligência, e que a partir de já, não esperemos para depois, de já, comecemos a esperar, ó Deus, como temos que esperar o Senhor. Porque Pedro diz que nós seremos achados pelo Senhor, e convém que sejamos achados da forma que Cristo deseja. Nos ajuda, ó Deus. Sabemos que muitas vezes estamos envolvidos com muitas coisas. Nós temos aberto os nossos ouvidos a muitas coisas. Mas tenha misericórdia de nós. Auxilia-nos, ó Deus. E dá-nos, ó Deus, sobre tudo que falamos aqui nessa noite, amor pelo Senhor, amor pela Tua Palavra, amor pelos eleitos, amor pela integridade da Escritura. Nos dai a repulsa do pecado, que não sejamos como os falsos mestres, que não sejamos como muitos nesse mundo, que acomodam a Escritura às suas vidas pecaminosas, mas que sejamos admoestados, exortados, possamos, ó Deus, nos arrepender do nosso pecado e viver em integridade para o Senhor, em nome e por amor de Cristo. Amém.